E aí, como que vocês lidam com a falta de educação alheia? Hoje eu quero trazer aqui uma reflexão sobre lidar com pessoas no dia a dia, né? A gente, querendo ou não, a gente vai ter que lidar com pessoas em algum momento, né? Aí você pode dizer assim, mas eu sou isolado, mas eu não tenho amigos, mas eu não converso com ninguém. Tá, mas você não vai poder viver 100% do tempo isolado. A não ser que você more numa ilha, acredito que seja a Ilha de Sentinela, o nome, que tem uma população que ainda vive completamente isolada. Mas fora esse povo no mundo, todo mundo em algum momento vai ter que ter contato com outras pessoas, seja num supermercado, seja em um atendimento de saúde, seja lá qual for a situação, você vai precisar de outras pessoas em algum momento. Só que lidar com pessoas é um grande problema, porque principalmente quando você é uma pessoa que tem um mínimo de educação para lidar no dia a dia. E um probleminha aqui, mas já voltei. Então, como eu estava dizendo, né, quando você tem um mínimo de educação, pelo menos, isso vem da família, não é da escola, não é de nenhuma instituição. É a sua família que é responsável por trazer essa base mínima para você de convivência social. E se a sua família não te deu isso, a partir do momento que você se torna adulto, é um trabalho seu. Olha, esse ônibus parece um ônibus de GTA San Andreas, a parte de trás pelo menos. Mas então é isso. Eu faço pesquisa, eu trabalho com pesquisa devidamente identificado, né, pelo local que eu trabalho. E eu tenho que lidar com pessoas no meu dia a dia. O meu trabalho é basicamente com as pessoas. E, óbvio, né, eu procuro abordar da maneira mais educada possível, explicar exatamente o que se trata, qual é o motivo, qual é a importância de participar. Só que em algumas situações a gente não vai ter, digamos, a melhor reação das pessoas. E óbvio, eu preciso compreender porque as pessoas têm as vidas delas que podem estar conturbadas por algum motivo, podem estar passando por algum problema, por alguma situação complexa. E tá tudo certo, né? Uma grande habilidade que o ser humano pode ter é separar a vida pessoal do resto das coisas, né? Porque outras pessoas não têm nada a ver com seus problemas. Então você tem que entender que você não pode julgar outras pessoas porque você está passando por um problema, por uma situação difícil. As outras pessoas, a maioria das outras pessoas não tem muito a ver com seus problemas pessoais ou do seu trabalho, sua família, enfim. E aí ocorrem situações onde a falta de educação, na verdade, ela predomina. E aí como que você lida? Eu tenho algumas dicas. Olha o que esse cara fez. Aí, tá vendo? Isso é a falta de educação no trânsito, entendeu? Então, paciência, né? O meu carro tem seguro, então eu não vou me importar com isso agora. Mas, então, como eu estava dizendo, né? A dica que eu dou para você, elas, na verdade, são duas dicas. Você pode procurar compreender no momento em que a pessoa se mostrar mal educada, frustrada,
chateada com alguma coisa, ou você pode optar pelo afastamento. O afastamento às vezes é a única opção, às vezes você não vai ter muito o que fazer, às vezes você vai precisar simplesmente se afastar e deixar que a pessoa siga a vida dela, que ela se resolva, porque não é um trabalho seu resolver os problemas dos outros. Mas nós, como seres humanos que convivemos em sociedade, há situações em que nós podemos, pelo menos, escutar outra pessoa, pelo menos dizer para ela que se ela necessitar, se ela precisar, você pode ser um braço amigo naquele momento. Então é isso. Também gostaria de refletir sobre a questão de você, que assim, eu sou uma pessoa que me considero que tenho algumas habilidades sociais importantes, e uma delas é eu consigo me comunicar com as pessoas de maneira simples, eu não tenho receio em abordar, em conversar, em explicar uma situação que seja necessário, que seja importante. Mas nem todo mundo tem a habilidade de comunicar, de se colocar em situação de uma conversa desconfortável, por exemplo. Na verdade, o que eu descobri recentemente é que as pessoas, elas fogem dessas situações. É engraçado isso, porque principalmente já depois de adulto, mas até na adolescência, inclusive, eu já gostava de ter conversas difíceis, porque são nessas conversas que você acaba resolvendo questões importantes. Então eu nunca vi sentido em fugir de conversas importantes, porque na verdade é ali que você entende o que está acontecendo, que você entende o que precisa ser mudado, desculpe, o que precisa ser feito. Só que as pessoas, elas não enxergam dessa maneira, a grande maioria. E eu acredito que isso tem um pouco a ver com o fato da não educação, tanto a educação que seria para ocorrer dentro de casa, né, devido ao ensino dos próprios pais, tanto quanto a pessoa que, conforme ela vai crescendo, talvez ela não desenvolva interesse em se melhorar como ser humano. E quando eu vejo alguém muito sem educação, na verdade hoje eu sinto pena, é um sentimento, eu não sei, eu não consigo explicar exatamente, mas é um sentimento de pena, porque a pessoa é ela quem está perdendo, é ela quem está se desgastando, principalmente, falando mentalmente, é ela que está se autodestruindo. Então eu não consigo sentir algo muito além de pena, na verdade. E igual eu falei no início também, que um dos meios de você lidar é você, dentro das suas possibilidades, você oferece algum tipo de ajuda. Mas às vezes a pessoa ela é tão ignorante que esse método não vai dar certo. E aí acontece a questão do afastamento. E aí só o afastamento vai poder, digamos assim, resolver aquele problema no momento, porque você está sem o que é necessário, digamos assim. Às vezes a pessoa está num dia muito ruim, ela não, ela não está preparada para pensar, para refletir sobre aquele momento que ela está passando. E a gente precisa respeitar isso também. Porque, igual eu falei, eu trabalho com pessoas, eu preciso lidar com pessoas, eu preciso abordá-las, fazer pesquisa. E no meu caso de trabalho, eu tenho que tratar de forma institucional, eu não posso levar para o pessoal essas questões. Mas no meu dia a dia, como eu disse, eu tenho essas duas maneiras de lidar com as pessoas. Ou eu tento ajudar de alguma maneira, se a pessoa estiver disponível para isso, ou eu simplesmente me afasto, porque aí eu estou me poupando
E eu não sou responsável por resolver o problema de todas as pessoas do mundo. Eu sou responsável por me melhorar como pessoa ao longo do tempo. Essa, acredito que é a principal obrigação de todas as pessoas.